Depois de esperar o que parecia ser uma eternidade, nada de incomum aconteceu. Bai Xiaoxun olhou pensativamente para os padrões da panela de tartaruga e olhou para o próprio fogão. Não restava mais nada da madeira senão cinzas, então ele saiu, e voltou alguns minutos depois com mais lenha. A lenha para uso pessoal não era muito comum nos fornos, então ele foi forçado a ir ao encontro de Grande Gordo Zhang para fazer um pedido especial solicitando mais algumas. Depois de acender o fogo, Bai Xiaoxun voltou a se concentrar no primeiro desenho da panela de tartaruga. Enquanto a madeira queimava, o desenho se iluminava. O coração de Bai Xiaoxun começou a bater com excitação, então, de repente, a espada de madeira começou a brilhar com uma forte luz de prata. Ele recuou alguns passos, depois que a luz lentamente desapareceu, e uma sensação penetrante começou a emanar do interior da panela. Ele respirou fundo e cuidadosamente se aproximou da panela. A espada de madeira, assim como o grão de rosa espiritual, agora tinha um design de prata brilhante, que gradualmente desaparecia, se tornando uma cor de prata profunda. A espada parecia diferente do que era antes. Embora ainda fosse feita de madeira, agora parecia mais como se fosse feita de metal. Os olhos de Bai Xiaoxun se iluminaram quando ele cuidadosamente retirou a espada da panela. Ela era mais pesada, e também emanava uma certa frieza. Funcionou. Meu primeiro aperfeiçoamento de espírito na espada de madeira funcionou. Bai Xiaoxun acariciou a espada em êxtase, então olhou para a panela e tentou decidir o que fazer com ela. No final, ele decidiu deixá-la onde estava. Quanto mais a tratasse como um item comum, menos provável era que alguém prestasse atenção nela. Quanto ao arroz espiritual, ele decidiu comê-lo pouco a pouco ao longo do tempo. Ele também teria cuidado para não deixar ninguém ver a espada de madeira. Como uma medida adicional, ele teve a ideia de pintar algo em cima do ponto brilhante. Finalmente, arrumou o quarto e saiu despreocupadamente, como se nada de extraordinário tivesse ocorrido. Nos dias seguintes, ele coletou vários materiais líquidos dos fornos que ele usou para pintar a espada, tornando-a brilhante e colorida, embora um pouco feia. A coisa mais importante era que o design do espírito estava coberto bem o suficiente para que não fosse óbvio. No final, Bai Xiaoxun balançou a cabeça com satisfação. Com o passar dos dias, Bai Xiaoxun tornou-se tão confortável com a vida nos fornos como um peixe na água. Ele rapidamente se encaixou com os outros irmãos maiores, e também se familiarizou com o trabalho que tinha lá. Ele logo descobriu que diferentes tipos de fogo eram necessários para cozinhar diferentes alimentos espirituais. Na verdade, os diferentes tipos de fogo eram descritos em termos de cor. Havia chamas de uma cor, chamas de duas cores e assim por diante. A madeira que ele usara mais cedo para aquecer a panela de tartaruga era lenha de uma cor. Grande Gordo Zhang começou a olhar de uma maneira especial Bai Xiaoxun, e tinha especial cuidado com ele. Além disso, exatamente como ele havia dito, depois de alguns meses se passarem, Bai Xiaoxun estava começando a ganhar peso. Ele não era mais o garoto magricela que tinha sido quando se juntou à seita. Estava mais gordo, mas ao mesmo tempo, sua pele também era mais clara do que antes. Ele também parecia mais inofensivo do que nunca, e estava claramente chegando ao ponto de ser merecedor do título de nono irmão Bai. Ele também experimentou o arranjo de lanche especial em mais de uma ocasião. No entanto, o que Bai Xiaoxun achou especialmente frustrante foi que, apesar de ganhar peso, seu cultivo parecia progredir tão lentamente quanto antes. Eventualmente, ele parou de se preocupar com isso e passou a maior parte de seu tempo comendo e bebendo com seus irmãos mais velhos. A vida era boa. À medida que os meses passavam, ele ouviu pedaços de fofoca sobre os acontecimentos recentes na seita Rio Espiritual. Além disso, Grande Gordo Zhang ensinou-lhe mais sobre a seita em geral. Ele aprendeu que os discípulos da seita eram divididos nas seitas internas e externas. Qualquer servo que pudesse praticar o cultivo até o terceiro nível de condensação de Qi seria capaz de desafiar uma das provações pelo fogo, que eram caminhos que existiam nos vários picos das montanhas da seita.
um servo que passou a prova pelo fogo poderia juntar-se a esse pico da montanha como um discípulo da seita externa. Somente se tornando um discípulo da seita externa, alguém poderia realmente se tornar uma parte da seita rio espiritual. No entanto, realizar tal façanha seria contar como uma realização impressionante, e seria equivalente ao velho ditado sobre o peixe saltando sobre a porta do dragão. Somente os 3 principais concorrentes nas provas mensais por fogo seriam aceitos, significando que o número de pessoas que poderiam se tornar um discípulo da seita externa era limitado. Num determinado dia, o 7º irmão Bai tinha sido designado para comprar suprimentos, mas acabou ocupado com alguns outros assuntos. Como resultado, Grande Gordo Zhang pediu Bai Xiaoxun e disse-lhe para ir no lugar de 7º irmão Bai. Bai Xiaoxun hesitou por um momento, lembrando o incidente de alguns meses atrás com Shuba Okai. Embora provavelmente não fosse nada para se preocupar, ele não poderia abrandar sua aflição. Antes de partir, voltou para seu quarto e recolheu 8 cutelos de carne e também vestiu 6 longos casacos de couro. Quando terminou de se vestir, parecia uma bola redonda. No entanto, ele também se sentiu muito mais seguro, que era o importante. A última coisa que fez foi amarrar sua panela em suas costas, deixando sentir-se muito mais seguro. Ele então cambaleou para fora dos fornos e desceu a montanha. Enquanto caminhava pelos calçadas verdes da seita, e olhava em volta para os belos edifícios e pátios, ele começou a se sentir mais orgulhoso do que nunca. Como o tempo voa! Pensou, apertando as mãos atrás das costas. A vida é como um sonho. Eu, Bai Xiaoxun, passei apenas alguns meses praticando cultivo. No entanto, quando eu penso no mundo mortal, e na minha vida na aldeia, enche os meus olhos com lágrimas. Ele andou junto com os 8 cutelos de carne pendurada em seu cinto, uma panela em suas costas, e várias camadas de roupas, parecendo muito como uma bola de brinquedo dilapidada. De vez em quando, encontrava-se com outros servos, que olhavam para ele pelos cantos dos olhos. Havia até algumas discípulas que não puderam deixar de rir em voz alta quando o viram. Cobriram a boca com as mãos, e o som de seu riso era como sinos de prata, claros e melodiosos. Com o rosto levemente enrubescido, Bai Xiaoxun não podia deixar de se sentir ainda mais impressionante do que nunca. Limpando sua garganta, ele estufou o peito e continuou a caminhar. Antes que houvesse passado muito tempo, e antes mesmo de ter deixado o distrito dos servos do 3º pico, percebeu que alguns criados estavam correndo ao longe, parecendo muito animados. Eles pareciam estar indo na direção do caminho que levava até o topo do 3º pico, um lugar onde os discípulos da seita exterior muitas vezes se reuniam. Mais e mais criados começaram a correr nessa direção, parecendo muito animados. Surpreso com a cena, Bai Xiaoxun rapidamente agarrou um servo magricela que estava correndo. Irmão Júnior, o que está acontecendo? Bai Xiaoxun perguntou interrogativamente. Por que todo mundo está correndo para lá? O jovem olhou com raiva, mas depois viu a panela preta nas costas de Bai Xiaoxun, e sua expressão se tornou invejosa. Eu não sabia que você era dos fornos, irmão mais velho. Por que você não vem junto? 2 escolhidos da seita exterior, Zhuang Zhang e Id, estão lutando no julgamento pela Arena de Fogo. Supostamente, os 2 têm um desentendimento um com o outro. O que quer que aconteça, eles estão ambos no 6º nível de condensação de Qi, então devemos ser capazes de aprender um pouco ao observá-los, e talvez até obter alguns esclarecimentos. Terminando sua explicação, o rapaz se apressou, aparentemente preocupado em perder qualquer ação. Sentindo-se muito curioso, Bai Xiaoxun partiu apressado, seguindo o fluxo de pessoas que saíam do bairro dos servos e se dirigiam para o pé do 3º pico, onde uma grande plataforma elevada podia ser vista. A plataforma tinha cerca de 3.000 metros de largura e estava cercada por uma multidão de criados. Havia até mesmo pessoas assistindo de posições mais acima na montanha, todos os quais usavam roupas resplandecentes, e eram claramente discípulos da seita exterior. 2 rapazes ocupavam a plataforma, ambos vestidos de roupas extravagantes.
Um deles tinha uma cicatriz que percorria seu rosto, o outro tinha a pele branca como jade. Os dois estavam lutando para frente e para trás, fazendo com que os sons crescentes ecoassem para fora. O brilho de itens mágicos cercou ambos. Flutuando diante do jovem de cicatriz tinha uma pequena bandeira que se agitava por vontade própria, como se alguma mão invisível estivesse acenando. A bandeira girou e tomou a forma de um tigre de névoa, que rugia de maneira ensurdecedora. O jovem com pele de jade dançava de um lado para o outro enquanto lutava. Ele tinha uma pequena espada azul que assobiava pelo ar, deixando raios de luz. Quando Baek Xiaoxun viu a espada voar, ele ofegou. Embora ele pudesse controlar sua própria espada de madeira de uma maneira similar, seria impossível comparar seu nível de habilidade com o do jovem de rosto jade. O que era ainda mais notável era como os dois rapazes não pareciam estar segurando nada. Eles exalavam pura intenção de matar e, dentro de pouco tempo, surgiram inúmeras situações mortais. Ambos foram feridos, e apesar do fato que as feridas não eram críticas, era ainda uma vista chocante. Esta foi a primeira vez que Baek Xiaoxun viu os cultivadores lutando, e era muito diferente de como ele imaginava que os imortais iriam olhar quando eles lutassem. A maneira cruel e viciosa com que se atacaram deixou seu coração pulsando de medo. O cultivo da imortalidade não é apenas para viver para sempre. Por que eles estão lutando e tentando se matar desta forma? O que acontece se eu acabar perdendo a minha pobre vida? Baek Xiaoxun engoliu nervosamente enquanto observava o tigre de névoa, um jovem de rosto cheio de cicatrizes, avançava vorazmente em direção ao outro jovem. Limpando o suor de sua testa, Baek Xiaoxun de repente percebeu que o mundo exterior era um lugar muito perigoso. Era, provavelmente, uma ideia muito melhor ficar nos fornos, onde era seguro. Tendo chegado a essa conclusão, começou a se apressar quando, de repente, ouviu alguém gritar seu nome. Baek Xiaoxun. Ele virou a cabeça e viu o autor da notícia de sangue, Shuba Okai, estava correndo em sua direção, com uma expressão perversa em seu rosto. Uma espada de madeira flutuava ao lado dele, brilhando com uma luz incomum que ultrapassava claramente o primeiro nível de condensação de Qi. À medida que a espada voava, deixava um raio de luz em seu rastro, e emanava uma formidável pressão de espírito. Quando Baek Xiaoxun viu aquela espada de madeira voando em sua direção, seus olhos se arregalaram e um sentimento intenso de perigo mortal se acumulou dentro dele. Ele vai me matar. Ele pensou. Instantaneamente, ele começou a correr na direção oposta, gritando: assassinato! Assassinato! Os outros servos que estavam na área ouviram tudo e olharam em choque. Os gritos eram tão altos que até Zhuang e Zhang Ying pararam de lutar. Na verdade, até Shuba Okai ficou nervoso com os gritos. Ele tinha obviamente apenas gritado o nome de Baek Xiaoxun e depois começou a persegui-lo. Sua espada nem tinha tocado Baek Xiaoxun, mas Baek Xiaoxun gritava como se tivesse sido esfaqueado repetidamente. Shuba Okai odiava Baek Xiaoxun tanto que suas gengivas estavam coçando. Com o rosto pálido, ele correu atrás dele, gritando: vamos, Baek Xiaoxun, você sabe lutar. Por que você está fugindo? Se eu soubesse lutar, por que eu estaria fugindo, seu idiota? Eu teria te matado há muito tempo. Assassinato! Assassinato! Os gritos de Baek Xiaoxun ficaram ainda mais altos enquanto ele fugia na direção oposta como um coelhinho gordo. Enquanto isso, no edifício que se projetava no ar no pico da montanha, dois homens estavam no meio de um jogo de Go. Um era de meia-idade, o outro era um homem velho. O homem de meia-idade não era outro senão Li Qingou. Quanto ao velho, ele tinha uma cabeça cheia de cabelos brancos e uma tez corada. Seus olhos brilhavam intensamente, ele claramente não era um indivíduo comum. Atualmente, ele estava olhando para a cena que acontecia ali embaixo. Rindo, ele disse: que criança interessante você trouxe para a seita, Qingou. Que embaraçoso, líder da seita. A personalidade do garoto definitivamente precisa de muito mais trabalho. Sentindo uma dor de cabeça se aproximando, Li Qingou colocou sua peça de jogo no tabuleiro e depois sacudiu a cabeça.
As crianças dos fornos são bastante convencidas, mas esse garoto se adaptou bem, zombou o velho, acariciando sua barba. Não é uma tarefa fácil. HMM,